Há muitas almas que estão, talvez nesta noite, angustiadas. O seu Espírito Santo falou ao meu coração sobre, estão ansiosas, estão muito preocupadas com o dia do amanhã. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: você deve preocupar com a sua salvação. Fale em voz alta: a sua salvação é individual, tem que cuidar dela, tem que santificar para o Senhor, tem que adorá-lo em verdade e em espírito. Nós não gostamos da religião, nós gostamos de Jesus. Religião em latim é ligare, ir a Deus. Ninguém pôde ir a Deus. Jesus veio ao homem. E quando Jesus vem ao homem para salvar, libertar, curar e trazer vida abundante. Bata as palmas, diga abundante. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero que você dê uma animada nesse irmão do seu lado. Fala assim: você nasceu para vencer, irmão, não para ser derrotado. Tem tanta gente com o espírito de derrota no coração. Eu sou zero à esquerda. Você está podendo as suas palavras. O que sai dos nossos lábios prestaremos conta a Deus. Eu sei que às vezes nós nos sentimos aflitos, angustiados, mas não devemos lançar palavras contrárias a nós mesmos. Fala para o irmão assim ao lado: lance palavras boas. Amém? Tem um camarada que falou esse dia assim: eu sou um mulambo, pastor. Eu falei: se você está falando que é, quem sou eu para falar o quê? Nada, né? Se você mesmo que ama você fala que você é um mulambo, então o diabo vai rir de você quando você lança a palavra: eu sou um mulambo. Eu sou pó e cinza na terra. Não, você é servo do Deus Todo-Poderoso. Amém? As palmas para Ele. Diga glória. Mateus capítulo 6, 25, todos podem abrir comigo, por favor. Eu vou estar orando no final pelas famílias, amém, irmãos? Pelos irmãos, pelas irmãs que aqui estão. Amém? Por isso eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo não é mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançar no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas virão sobre vós, vos serão acrescentadas. Diga glória. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Diga aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não andeis ansiosos.
A ansiedade tem roubado a sua vitória, a sua bênção, até a sua saúde. Olhe para o irmão e diga assim: o Senhor quer o seu corpo com saúde perfeita. Jesus quer os nossos corpos saudáveis. E muitas doenças não estão no físico, estão no espiritual, estão lá dentro da alma. Vários fatores são a falta do perdão. As pessoas que não conseguem perdoar e que guardam rancor no coração, começam a adoecer pouco a pouco. Não só a doença física, porque os ossos começam a corroer os ossos, começa a dar podridão nos ossos, mas o maior problema de todos é o espiritual. Pergunte para quem está ao seu lado: como está a sua alma? Às vezes o físico está bom, você está andando, sorrindo, mas e por dentro? Como está a sua vida por dentro? Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós como matéria. Deus olha por dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós testemunhamos. Davi, quando Deus escolheu Davi, aos nossos olhos seria uma piada, seria uma brincadeira. Um menino de 16 anos de idade cuidando das ovelhas do seu pai no pasto. Uma criança de 1,65 m de altura aproximadamente. Ele era gentil aspecto, mas ninguém olhava para Davi e falava: esse camarada é guerreiro, esse cara não está com nada. Olha o tamanho disso. Que poder esse rapaz tem para Deus usar ele em alguma coisa? Diga glória. Mas foi lá no pasto que ele começou a fazer os salmos, que até Jesus proferiu os salmos, e que nós pregamos seus salmos hoje. Diga glória, o cânticos, diga glória a Deus. As palmas para o Senhor, creia nisso. Davi, humanamente, quando Samuel olhou para ele e falou: esse não pode ser ungido do Senhor. Ele não parece guerreiro, não parece forte. Porque o homem olha o que está por fora, mas Deus conhece o que está dentro. Diga glória. Deus quer curar o seu complexo de inferioridade. Deus quer curar a sua alma nesta noite. Deus quer restabelecer a sua saúde perfeita em todas as áreas da sua vida. Diga glória. Deus quer curar, fazer você ter um sono perfeito, saúde perfeita, tendo a alma estar derretida na sua presença, e buscá-lo em espírito e em verdade. Diga glória a Deus, diga aleluia, bata as palmas para Ele. Diga para quem está falando assim: só Jesus preenche o vazio. Só Jesus preenche o vazio. Por isso muitas pessoas estão enfiadas nas drogas, são viciadas no álcool, nas drogas, no fumo, porque elas estão em busca de alguma coisa que elas não sabem o que é. Mas quando você encontra Jesus, você não precisa de mais nada a não ser Ele. E quando você busca Ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas para todos nós aqui. Diga glória a Deus. Porque por isso vos digo que andeis cuidadosos, ou vocês estão ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer ou beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial, Pai com letra maiúscula, que é Deus aqui, as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que os pássaros? Não temos nós mais valor do que os anjos? Não tem nós mais valor do que qualquer animal na terra?
Diga para o irmão que está ao teu lado assim: nós somos seres humanos e Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar as pessoas. Sacode o irmãozinho e fala assim: nós somos mais importantes do que os anjos. Porque os anjos não pregam o evangelho, mas nós podemos pregar. Diga glória a Deus, bata as palmas para o Senhor, diga aleluia. Nós somos mais importantes do que os anjos. Olhai, versículo 27, qual de vocês poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, aleluia, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Preste atenção numa coisa que eu tenho a dizer a você nesta noite. Pergunte para quem está ao teu lado: qual o tamanho da sua fé? Fala em voz alta com o irmão ao lado: qual o tamanho da sua fé? Aí a gente fala brincando com o pastor, mas não tem tamanho de fé. Mais ou menos tem. A Bíblia relata o homem que teve muita fé, o centurião. Jesus falou assim: eu vou lá e vou curar o teu criado. Ele falou: Senhor, não precisa ir à minha casa, mas diga apenas uma palavra, o meu empregado estará curado. No mesmo instante em que ele foi para sua casa, o seu empregado foi curado. Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Tanta fé em Israel. Eu não sei que religião era aquele homem, eu não sei o centurião, se ele era um religioso, o que ele era, mas eu sei de uma coisa: ele teve a fé maior do que muita gente que não para de ler Bíblia. Fé. A nossa vitória é por fé. Nós não andamos por vista, não andamos pelo que estamos enxergando, mas andamos pela fé. As palmas para o Senhor, por fé. Muita gente está preocupada com tantas bobagens, mas não está preocupado com buscar a sua fé. Tem gente que está preocupado se vai passar na faculdade, se vai passar no colégio, mas não está preocupado com a sua alma, não está preocupado na sua salvação. O mais importante é que estamos nesta terra, porque estamos aqui, porque Deus nos chamou para uma missão. Sacode a irmãzinha, o irmão lá, diga assim: Deus quer você para alguma coisa. Você não nasceu para vegetar. Você não nasceu para ficar prostrado. Deus tem um plano com a sua vida e quer usar cada um aqui neste lugar. Diga glória a Deus. Você crê? Tomé falava que acreditava. Tomé andava com Jesus como Pedro andava, como Tiago andava, como João andava. Mas o dia que Jesus está ressurreto, ele fala assim: não, ele não ressuscitou ainda, não, isso não é possível. Aí Jesus se apresenta para ele e falou assim: Tomé, olha para mim, pega na minha mão direita, na minha mão esquerda, pega nos meus pés, vê se sou eu ou não, Tomé. Oh Senhor, eu tinha que ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. As palmas para o Senhor, diga glória. Camarada que andava com Jesus e não tinha fé para acreditar que Jesus estava ressurreto. O centurião nem sabia quem era Jesus, mas acreditou na sua palavra. Não adianta ter muito tempo de crente se você não tem fé no seu coração, irmãos. Não adianta ter 1 milhão de anos de crente, mas não tem fé, não acredita em nada. Sabe o que leva a isso? A incredulidade, e a incredulidade traz derrotas. Olha meu irmão, diga assim: como é que você amadurece a sua fé? Como é que você cresce na fé? Diga para o irmão que está falando assim: ler a palavra de Deus.
Todos os dias. A Bíblia fala no Salmo 101:7, o que diz? Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Eu pensei, Davi devia alimentar da palavra todos os dias, porque é a palavra que faz você ter temor a Deus. Quando você enraiza na palavra e não fica em novelas, quando você enraiza na palavra de Deus, você adquire uma fé sobrenatural, explosiva. Aleluia. Você desenvolve uma fé extraordinária, não a que você nasce com ela, porque todo mundo nasce com fé, amém? Uma fezinha pequena, mas tem, diga glória. Mas você adquire uma fé sobrenatural, o dom da fé quando você começa a alimentar a palavra de Deus no seu coração diariamente. Não adianta ler livros, não adianta ser filósofo, não adianta ter muito estudo, mas se não ter a palavra dentro de você. É a palavra que faz o Rogério Bernardi continuar nessa missão aqui. É a palavra de Deus que me mantém em pé e santificado no Senhor. A carne não pode ter força contra o nosso espírito, mas só tem força quando você não está buscando mais a Deus. Quando você não busca mais a palavra de Deus, você não jejua mais, você não lê a Bíblia mais, você não consegue ter comunhão de oração diária com Deus, então você morre espiritualmente. Deixa eu pegar aqui um negócio que bacana para vocês entenderem agora o que eu vou dizer. Diga glória. Está vendo esse aparelho desse tamanho? Quantos tem um celular? Levante a mão direita para o céu. Quem não tiver, eu vou expulsar agora. Todo mundo tem um celular aqui, sim ou não? Sim ou não? Só que essa porcaria não pode te dominar. Desculpe a expressão de porcaria. As pessoas estão tão viciadas no celular que elas não oram mais, não lê mais a Bíblia, não jejuam mais, não se santificam e querem milagres, querem prodígios em suas vidas, querem fazer brotar água de um deserto que não tem. Olha para o irmão e diga assim: esta pecinha aqui está destruindo casamentos. Esta pecinha aqui está roubando você de Deus todos os dias. O Senhor falou comigo claramente, porque isso aqui é um vício terrível. É uma arma para evangelização, mas também é uma arma para a destruição da sua alma. Preste bem atenção numa coisa, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Diga, há tempo de nascer, é também há tempo de morrer. Há tempo de você buscar a Deus e abandonar aquilo que te oprime, que não deixa você adorar a Deus mais. Aí entra ansiedade no coração, você fica aflito ou aflita, porque está faltando oração. Fala para o irmãozinho ao lado, a oração, irmão, é o combustível que faz o cristão permanecer em pé. A oração é uma comunhão diária com Deus, como se... Quantos são casais que estão aqui? Quantos casais estão aqui? Levanta as mãos. O casal começa a acostumar um com o outro, tanto que quando um pensa, o outro pensa também, sim ou não? Uma palavrinha que o esposo dá, a esposa já entende. Uma palavrinha que a esposa dá, o esposo já entende. Por quê? Porque eles têm uma comunhão diária. A comunhão com Cristo diária, você vai pensar, é Deus te revelando. Você vai imaginar, e as coisas já estão acontecendo pela revelação divina. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, 17. Deixa eu provar uma coisa para você, que você precisa escutar essa palavra hoje para colocar em prática. Não adianta ouvir aqui e sair para cá sem usar a prática da palavra.
1 Coríntios 6,17, o que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Aquele que se ajunta com o Senhor é logicamente em oração, porque sem oração você não ouve a voz do Espírito. A oração traz uma comunhão, como o casal tem uma comunhão com o outro, só no pensamento um do outro, só de olhar um para o outro já sabe. É assim quando o cristão tem comunhão com Cristo, com Jesus ressurreto e vivo pelo Espírito Santo. Você pensa em aquilo que Ele revelou. Esses dias eu pensei numa obra de macumbaria, eu orando aqui, ministrando aqui, e veio um coração de boi com a estaca fincada, e ali quando eu falei estaca fincada, uma irmã caiu lá atrás, com a garganta completamente fechada. Falei, sai em nome de Jesus, saiu na hora, diga glória a Deus. Então eu pensei na revelação, e ela estava ali, na vida daquela pessoa. Por que o Senhor fez isso? Para mostrar que a nossa comunhão íntima com Ele traz revelações diárias. Diga glória a Deus. Bata as palmas, diga glória a Deus, aleluia. O que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. O Espírito é minúsculo do Rogério Bernardi se ajunta com o Espírito com E maiúsculo do Espírito Santo. É possível? Sim. Na oração diária, oração no pensamento, não precisa você nem falar em voz alta para o vizinho não escutar, diga glória. Você ora em espírito. Você está dentro do carro, tem gente que me chama de maluco, estou dentro do carro, estou falando em línguas, estou falando sozinho com o Senhor. Sim, tem hora que eu tenho mais comunhão dentro do carro do que em casa. Eu estou andando na rua, estou tendo comunhão com Ele, no pensamento. Agora tem que ter um lugar secreto, o lugar da sua oração, o lugar do seu quarto, ou do banheiro, não sei, aonde quer que seja. Importante é entrar e orar a Deus em espírito e em verdade. E ali você se fortalece. A oração fortalece e quebra a sua ansiedade. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Aí Jesus está falando assim, ó, não andeis, pois, inquietos, com que comeremos, ou beberemos, ou nos vestiremos. Deus cuida de tudo, irmão. Porque todas essas coisas os gentios procuram, os ímpios, os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escute bem, eu não estou dizendo para você, o que está apenas escrito, estou dizendo para você experiência pessoal com o Senhor. Em setembro de 2020 eu coloquei um marca-passo no meu peito, já falei isso 1 milhão de vezes, eu vou falar mais uma, diga glória. Quem está enjoado desliga aí. Não quer ouvir, não ouça. Diga amém. Quando eu coloquei aquele aparelho, em janeiro, tomei o primeiro choque no peito com aquele aparelho. Fiquei muito assustado, fiquei pálido, da cor dessa parede aqui, tive que tomar quase 1 litro d'água. E aquele dia em diante eu falei, Senhor, não aceito esse aparelho no meu peito mais. Eu não nasci com ele. E não quero morrer com Ele. E comecei a me humilhar com Deus em oração todos os dias, em jejum, em oração, leitura da palavra. Senhor, como é que eu vou pregar para os enfermos se eu estou agora, o homem usado em curas, agora está com problemas. Eles vão dizer, cadê o Deus dele? Eu comecei a orar a Deus, eu não aceito, comecei a ungir a localidade, o marca-passo desse tamanho, e eu ungindo, marca-passo não, o meu era CDI, cardioversor, desfibrilador implantável. E comecei a orar. Quando chegou em fevereiro, eu fiz o primeiro exame com o meu médico, falei, doutor, eu tive um sonho. Ele falou, conta para mim, zombando e rindo, né? Eu botei esse aparelho, doutor, mas eu tive um sonho que eu via 2 médicos, aqui em Teoflotone, e vi uma mão com a luva branca que arrancava do meu peito uma cruz desse tamanho, grande.
Ele falou: Rogério, eu estou vendo seus exames aqui, foi só sonho mesmo, viu? Porque a espessura do seu diâmetro do coração, o seu músculo do coração está em 27 milímetros. 3 vezes mais do que o normal, qualquer ser humano, que é 8,5 a 9. O sangue demora a subir, dava a sensação de desmaio, eu quase desmaiava por 3, 4 vezes por aí, quase que eu desmaiei em carro 2 vezes. E ali eu fiquei muito preocupado. Quando chegou o dia 2 de março, na mesa com meu primo que veio dos Estados Unidos, tomei outra pancada, no meio da mesa, acabei de botar a xícara do café na boca, coloquei a xícara, tomei outra pancada. Tum! Foi lá na minha cabeça e voltou. Falei: Senhor, estou lembrado do sonho e creio que foi o Senhor que me revelou. O médico ficou rindo e disse: é o resto da vida, Rogério. Mas o que o Senhor, a palavra final é sua, não é dos homens. Mas continuei seguindo. Passou maio, junho, julho, eu sempre orando: Senhor, não nasci com isso, não quero morrer com isso. Quando chegou em novembro, fiz o exame aqui em Teoflotone, a diminuição da musculatura diminuiu, não sei como, diminuiu. E aí, só que o médico local aqui dobrou a medicação para mim. Eu falei: não aceite esses remédios. Já estava tomando remédio que eu estava dormindo em pé, ia dormir mais ainda. Falei: não aceite esses remédios para mim, Senhor. E não tomei o remédio em dezembro que o médico passou, não tomei, confesso, E fiquei perturbado no espírito. Eu falei: marca um médico em Belo Horizonte ou Vitória. Marcou de Belo Horizonte, mas no dia não pude ir, desmarcou. Presta atenção. Aí eu peguei um melhor de Vitória, conhecido, tal, arritmologista, especialista na área de muitos anos, formado em vários lugares, tremendo. Aí eu fui nele, ele olhou o meu último exame de dezembro e falou: nós vamos tirar este marca-passo. Falei: como é que é, doutor? Ele olhou o meu exame, fez o cálculo lá de morte, deu 2,9, falou: a 9 teria que colocar 2,9, você não tem o risco para colocar, nós vamos tirar o aparelho do seu peito. Quando ele falou comigo, eu quase tombei, eu quase desmaiei, de tanta alegria. Mas falei: vou ter que esperar 6 anos e meio a 7 até acabar a bateria. Eu não podia ficar perto do micro-ondas, que a bateria podia ir embora, mas como eu queria tirar logo, eu falei: agora eu vou dormir perto do micro-ondas, né? Tem aquele transformador ali debaixo da igreja, ali um transformador. Eu falei: eu vou ficar debaixo dele e ver se acaba logo a bateria, para eu operar logo. Ele falou assim: olha, eu não trouxe o aparelho do exame da telemetria, eu não trouxe. Então, hoje é segunda-feira, na sexta-feira, dia 22, você vai fazer com a doutora Carla. Beleza, vamos lá. E aí fiz, ele viajou nessa data seguinte, ele viajou, e eu fiz com a doutora Carla. Quando ela olhou, falou: tem um aparelho seu que um cabo está desligado. Falei: como é que é, doutora? Então o aparelho não está funcionando? Ela falou: não. Falei: não é possível. Preste atenção nisso que eu vou dizer a você, para você não duvidar que Jesus tem poder para fazer o que Ele quer na nossa vida. Quando ela chamou outro médico chamado doutor Eduardo, olhou e falou assim: não é um cabo não, os dois estão fora. Preste atenção nisso. Quando eu fui tirar a radiografia, os 2 cabos estavam para este canto aqui, não estava aqui, fora completamente. Falei: doutor, não tomo mais choque não? Ele falou: não, mas nós vamos tirar o mais rápido possível daí. Falei: glória a Deus. Quando chegou em fevereiro, quando chegou em abril, tirei o marca-passo do meu peito e creio que será para sempre. As palmas para o Senhor. Sabe por que Deus fez isso comigo, irmão? Porque Ele sabia que eu ia testemunhar o nome dEle aqui. Tem coisa ruim que acontece na sua vida para você testemunhar depois que Deus fez na sua vida. A Bíblia fala que Deus usou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Mas Deus permitiu a perseguição dos egípcios para o seu povo testemunhar depois que Deus é Deus. Diga glória. Glória. Irmãos, Deus faz milagres. As palmas para Ele. Vamos orar.